A noite caiu sobre Roma, no luxuoso palácio imperial. Um jovem imperador de olhos brilhantes e alma sombria caminha em silêncio. Ele veste um manto púrpura, os cabelos cuidadosamente arrumados. Ninguém desconfia. Mas dentro, naquele instante, está prestes a acontecer um dos atos mais chocantes da história do Império. Nero, o sexto imperador de Roma, ordena a morte da própria mãe, Agripina, a jovem, a mulher que o colocou no trono, a mulher que moveu céus e terra para que seu filho se tornasse senhor de Roma. Agora, ela seria traída. A primeira tentativa foi sutil, um barco preparado para afundar em alto mar. Mas Agripina sobreviveu. Furioso, Nero manda os soldados, e ela, com frieza, mostra o ventre e grita: golpeiem aqui, pois foi esse ventre que deu à luz um monstro. Fala, guerreiros intrépidos da história. Conheça agora a história chocante dos 12 Césares de Roma. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a história ganha vida com emoção, intensidade e verdade. Hoje, embarcaremos juntos em uma jornada pelos corredores sombrios, intrigantes e grandiosos do Império Romano. Esse foi o nascimento simbólico de um dos reinados mais cruéis, excêntricos e teatrais da história romana. E foi justamente essa sede de poder que o levou à morte de Nero. Nesta série dos imperadores romanos, vamos explorar suas conquistas, aventuras, seus amores e escândalos, suas crenças, manias bizarras e o mundo sangrento dos gladiadores que alimentavam a fome do povo por espetáculo. E já começamos com Nero, um dos mais famosos e odiados nomes da história romana. Após a morte de Agripina, ele mergulha em um reinado de delírios e destruição. No ano 64 da era cristã, o grande incêndio de Roma consome a cidade durante 6 dias, enquanto as labaredas engolem bairros inteiros. A lenda diz que Nero tocava sua lira, entoando versos de tragédias gregas. Ao fim, culpou os cristãos e iniciou uma perseguição violenta, transformando o martírio em espetáculo. Mas Nero também era um artista. Se apresentava em palcos públicos como cantor, ator, poeta menos e exigia aplausos calorosos. Mesmo quando os romanos dormiam de tédio ou medo, ele construiu a Domus Aurea, um palácio colossal com teto giratório, fontes de perfume e jardins artificiais. E no centro, uma estátua de bronze de si mesmo, com 35 metros de altura. Um deus em vida, ou ao menos, era assim que ele se via. Entre amantes e escândalos, Nero casou-se com Popeia Sabina, a quem ele mesmo matou, com um chute, durante uma discussão. Depois, ordenou a castração de um jovem escravo chamado Esporo, e o vestiu como sua esposa falecida, realizando um casamento simbólico. Roma vivia um teatro de loucura, mas o povo já não aplaudia. O Senado conspirava, as legiões o abandonaram. Cercado, humilhado, sem aliados, Nero fugiu. E no ano 68 da era cristã, aos 30 anos, com as palavras "que grande artista morre comigo", cravou uma adaga na própria garganta. E assim, começa a saga sangrenta dos Césares. O Império ainda não viu o pior. Prepare-se para conhecer generais ambiciosos, imperadores glutões, amantes cruéis e jogos de poder que decidiam o destino do mundo entre um gole de vinho e um combate de gladiadores. O ano dos 4 imperadores. Sangue, ambição e traição. Preparem-se. Após a morte de Nero, Roma mergulhou em um vácuo de poder. A glória da capital do mundo agora dependia de espadas, alianças frágeis e egos inflamados. O ano era 69 d.C. E em menos de 12 meses 4 homens diferentes sentariam no trono mais perigoso do mundo, o de César. O primeiro foi Galba, um velho general que recebeu apoio das legiões da Espanha. Ele marchou sobre Roma com promessas de restaurar a moral. Mas Galba era inflexível e mesquinho, recusou-se a pagar os donativos prometidos aos soldados que o apoiaram. Em Roma, isso significava sentença de morte. Seu fim foi rápido. Otão, um aristocrata vaidoso e ambicioso, arquitetou um golpe. Galba foi decapitado em praça pública, e Otão assumiu o trono com um sorriso no rosto e uma túnica impecável. Mas o jogo ainda estava longe de terminar. Vitélio, general na Germânia, também queria a coroa. Suas legiões marcharam para o sul. Otão, temendo a guerra civil, enfrentou Vitélio e perdeu. Demonstrando mais honra do que se esperava, suicidou-se com uma adaga, deixando uma carta pedindo paz para Roma. Vitélio então chegou ao poder, com o estômago cheio. O novo imperador era devoto dos prazeres da mesa. Organizava banquetes que duravam dias, devorava línguas de flamingo,
fígados de ganso, e bebia até desmaiar. Enquanto o povo passava fome, o palácio se tornava um circo de gula e luxúria. Mas do Oriente, surgiu um novo jogador. Vespasiano, um comandante respeitado, com soldados leais, pai de família e uma ambição bem calculada. Vespasiano marchou com seu exército, apoiado por senadores e legiões do Egito. Roma, cansada de caos, abriu os portões. Vitélio tentou fugir, mas foi capturado, arrastado pelas ruas e espancado até a morte no Capitólio. O povo aplaudia enquanto o sangue do imperador se misturava às pedras da cidade eterna. E assim, Roma voltava a ter estabilidade. Mas por quanto tempo? Foi eles quem fundaram o Coliseu, Vespasiano e Tito, e a glória nas cinzas. Vespasiano, fundador da dinastia Flaviana, não tinha sangue nobre. Era filho de um cobrador de impostos, mas tinha algo que Roma precisava: disciplina, pragmatismo e visão. Ao assumir o trono, restaurou a confiança nas instituições, reestruturou as finanças e deu início à maior obra do mundo romano, o Coliseu. Construído com os espólios da guerra na Judéia, o Coliseu foi uma oferenda ao povo, um teatro de morte, onde gladiadores, criminosos e feras exóticas lutavam até o último suspiro. O povo amava isso. Vespasiano entendeu que o pão e o circo eram tão poderosos quanto as legiões. Seu filho, Tito, assumiu como comandante das tropas na Judéia. Foi ele quem sitiou Jerusalém no ano 70 AD.C., destruindo o templo sagrado. Os tesouros saqueados financiaram mais colunas, mármore e sangue no coração de Roma. Tito, apesar da fama militar, revelou-se um governante humano. Quando o vulcão Vesúvio engoliu Pompeia e Herculano, ele agiu rapidamente, organizando resgates, enviando recursos e confortando os sobreviventes. Tornou-se querido por todos, até por aqueles que antes o temiam. Domiciano, o deus paranoico. Domiciano era inteligente, eficiente e perigoso, com uma mente estratégica e uma desconfiança patológica. Ele assumiu como imperador com o firme propósito de restaurar a moral tradicional romana. Reforçou fronteiras, aumentou os salários dos soldados e promoveu grandes obras públicas. Mas seu desejo de controle era absoluto. Mandava executar senadores por suspeitas vagas, reinstituiu o culto ao imperador e exigia ser tratado como Dominus et Deus, Senhor e Deus. Em seu palácio, mandou instalar espelhos em todas as paredes, para observar se alguém se aproximava pelas costas. Domiciano também promoveu jogos grandiosos no Coliseu. Ele gostava de ver o sangue dos gladiadores escorrendo pela areia. Gostava de decidir quem vivia e quem morria com um simples gesto do polegar. Correu para ajudar. Organizou equipes de resgate. Mobilizou recursos. E menos o mais impressionante foi pessoalmente consolar os sobreviventes. Obcecado por pureza moral, perseguia os filósofos, os ricos, os cristãos e os judeus. Qualquer um que ousasse desafiá-lo era eliminado com eficiência. Mesmo com suas reformas e estabilidade militar, Domiciano tornou-se insuportável para a elite. Em 96 d.C., após anos de conspirações fracassadas, uma facada silenciosa encerrou sua tirania. Acabou traído por servos, senadores e até por sua esposa. Domiciano caiu sozinho em seu quarto, olhando para o reflexo de sua morte no espelho, que ele mesmo havia mandado instalar. Não era apenas um imperador cumprindo seu dever. Era um ser humano genuinamente preocupado com seu povo. Júlio César, o primeiro entre os déspotas. Antes de imperadores que se achavam deuses, Roma teve Júlio César, o homem que atravessou o Rubicão e desafiou a própria república. César era carismático e um estrategista genial extremamente ambicioso. Nas guerras da Gália, derrotou tribos aguerridas e expandiu o território romano até o norte da Europa. Os comentários sobre a Guerra das Gálias eram propaganda pura, mas o povo o amava. O Senado o temia. Quando César marchou com suas legiões sobre Roma, ele quebrou todas as regras. A sorte está lançada, disse ele. A república não resistiu, e César acumulou títulos. Reformou leis. Distribuiu terras e moedas até seu rosto estampava o dinheiro. Um rei, mas sem coroa. 44 a.C., um grupo de senadores, incluindo Brutus, que ele considerava como filho, o apunhalou 23 vezes em plena sessão. Com um olhar de espanto e tristeza, teria dito: até tu, Brutus. Mas sua morte não encerrou sua influência. Ao contrário, o império nasceu do sangue que jorrou naquele senado. E os Césares, todos eles, carregariam seu nome como um título eterno. Augusto, o mestre da propaganda imperial,
Após a morte de César, o jovem Otaviano, seu herdeiro adotivo, inicia uma guerra brutal pelo poder. Derrota seus rivais, incluindo Marco Antônio e Cleópatra, e finalmente estabelece a Pax Romana. Com astúcia e paciência, Otaviano assume o título de Augusto, o primeiro imperador oficial de Roma. Mas ele nunca se chamou rei. Preferia títulos como príncipe do Senado e pai da pátria. Sabia que o poder, quando disfarçado de humildade, durava mais. Augusto fortaleceu as fronteiras, instituiu reformas econômicas, apoiou a moral tradicional e investiu em obras grandiosas. Foi sob seu reinado que o Templo de Marte, o Fórum de Augusto e diversas bibliotecas foram erguidos. Ele também entendeu o poder da imagem. Poetas como Virgílio e Horácio escreveram sobre a grandeza de Roma, exaltando o imperador como um escolhido dos deuses. Na vida pessoal, foi rigoroso. Baniria até sua própria filha, Júlia, por adultério. A moral pública vinha antes do sangue. Augusto morreu em paz, aos 75 anos, sussurrando: encontrei Roma feita de tijolos e a deixo de mármore. Tibério, Calígula e Cláudio. Um império entre o vício e a virtude. Tibério, sucessor de Augusto, era um gênio militar, mas um homem sombrio, pois detestava Roma, o Senado e a multidão. Após alguns anos de governo, retirou-se para a ilha de Capri, onde se dizia que promovia orgias e rituais obscuros. Enquanto isso, deixava o poder nas mãos de capangas cruéis. Conhecido como Pequena Bota, apelido da infância, Calígula assumiu o trono com aclamação, mas logo enlouqueceu. Ordenava execuções por capricho, declarava guerra contra Netuno e exigia ser adorado como divindade. Dizem que nomeou seu cavalo Incitatus como senador. Foi assassinado por sua própria guarda pretoriana. Em um golpe sangrento dentro do palácio, o trono caiu então para Cláudio, seu tio gago e manco, que todos achavam incapaz. Mas Cláudio surpreendeu. Foi um administrador eficiente, conquistou a Britânia e restaurou a ordem. No entanto, sua vida amorosa foi um desastre. Casou-se com Messalina, que protagonizou um dos maiores escândalos sexuais da história romana, e depois com Agripina, que o envenenou para garantir o trono ao filho. Nero, os gladiadores, os deuses e o legado dos Césares. Entre marcos e mármores, entre decretos e delírios, os Césares deixaram algo que ecoa até hoje. O espetáculo Coliseu, construído por Vespasiano e inaugurado por Tito, podia reunir mais de 50.000 pessoas. Ali, gladiadores treinados ou condenados enfrentavam feras, guerreiros estrangeiros ou a própria morte. Os imperadores usavam os jogos para manipular a opinião pública. Nero, Domiciano e até Augusto sabiam: enquanto o povo tivesse pão e sangue, Roma viveria em paz. A religiosidade também era arma e escudo. Os Césares eram vistos como intermediários dos deuses, ou como deuses em carne e osso. O culto imperial se espalhava por todas as províncias, com templos erigidos em sua honra. Mas junto com isso, surgiam perseguições contra judeus e cristãos, que negavam a divindade do trono. Entre beijos, facas e estátuas de ouro, os 12 Césares construíram e corromperam a maior potência do mundo antigo. Suas glórias e erros moldaram o direito, a política e até nossa língua. Do sangue de Júlio César ao último suspiro de Domiciano, passou apenas um século. Mas que século!